Está a gravar. Ora bem, eu vou então prosseguir, não vejo o ecrã, de forma que para mim é um bocadinho mais complicado. Tenho que ir para este lado. Um dos temas que está implícito no título da própria cadeira, não é? É História e Antropologia, a diversidade das culturas. Pressupõe-se que tanto a antropologia como a história tratam precisamente desse problema, não é? Quer dizer, a diversidade de formas de comportamento e de crenças e, em geral, de tudo aquilo que constitui a cultura, que é específica do ser humano e que varia extraordinariamente no espaço e no tempo. De tal modo que os extremistas da ideia de cultura, os culturalistas americanos, defendiam que não havia possibilidade, e possivelmente ainda defendem, não haveria possibilidade de duas culturas se entenderem, em última análise. Não é? Há até um autor contemporâneo, o Hutchinson, que fala de choque de civilizações, não é? Nomeadamente agora este choque entre a civilização. O suposto choque, que eu não acredito, não é essa a minha perspectiva, claro. Até porque a Hutchinson é um historiador, é uma pessoa que perspectiva as coisas de um ponto de vista conservador e de direita, não é a minha perspectiva, mas de qualquer maneira, ele fala de choque de civilizações. É diferente, não é essa a questão. De qualquer maneira, um tema central realmente da antropologia e da própria história é o conceito de cultura. O conceito de cultura varia muito de acordo com, desde logo, com o aspecto de usarmos no singular a cultura. Normalmente tem uma conotação de valor, não é? Quem tem cultura, quem não tem cultura, o que é cultura e tal. No aspecto plural, as culturas, que evidentemente relativiza logo, quer dizer, todos têm cultura, todos têm uma forma de cultura, cada pessoa, em última análise, ou cada grupo social tem a sua cultura e, portanto, falamos de culturas no plural, não é? E eu tenho ali aquela espécie de definição no sentido de que a cultura é um sistema de mediação, quer dizer, de relação, não é? Está no meio, mediação, está no meio, de relação com uma outra entidade que nós, seres humanos, criamos, chamamos natureza. Seria aquilo que seria independente de nós, não é? Que existiria antes de nós, que existe independentemente de nós e que persistiria se eventualmente a humanidade desaparecesse e desse lugar a qualquer outra realidade, não sabemos qual é. Mas, de qualquer modo, aquilo que se opõe, de certo modo, à consciência, não é? Os seres humanos são os seres conscientes, são os seres reflexivos e a natureza é tudo o que está fora, lá, e que é o objeto da nossa reflexão, portanto, da nossa consciência. Ora, é uma mediação, está no meio, não é? Ora, o objeto, quer dizer, aquilo que a antropologia estudaria, seria precisamente a cultura ou, mais propriamente, no sentido plural e, portanto, relativizado, as culturas, ou seja, a variedade enorme de modos que o ser humano interpôs entre si e essa suposta natureza como algo distintivo da nossa própria espécie, que é a de Homo sapiens. E que incluiria toda a habilidade técnica, toda a parafernália imensa de invenções técnicas que criamos e que nos permitem hoje, por exemplo, um certo conforto, mas também alguma preocupação relativamente, por exemplo, à degradação do planeta, não é? À degradação do clima, à degradação do meio ambiente. Depois, a linguagem, que é a mais antiga e mais extrema forma, talvez, de definir o ser humano, não é? Porque somos o único ser que dispõe de linguagem. Há muitos animais que, falamos da linguagem das baleias, ou da linguagem destes e daqueles animais, mas que no fundo são formas de comunicação, sem dúvida, são vozes, podemos chamar-lhe vozes, mas não é propriamente uma linguagem articulada, não é? No sentido de uma linguagem simbólica que, através de um pequeno número de elementos, nomeadamente, portanto, depois passados para a escrita alfabética, nós temos estudado apenas com um pequeno número de elementos, com letras, compor palavras, compor infinitos textos que nunca chegam ao fim, não é? Portanto, uma possibilidade infinita de reprodução de sentido, de multiplicação do sentido que a linguagem permite e de comunicação extremamente fina e extremamente, como é que ele diz, sofisticada. Não é?
que os animais não têm. Os chimpanzés podem produzir 60, 70 sons diferentes, transmitindo diferentes mensagens entre si, mas não podem transmitir, evidentemente, a complexidade que está por trás de uma ópera, do Shakespeare, ou de um simples poema qualquer, ou de uma canção até pop. Não podem fazer isso, nem a pop. A atividade simbólica envolve, no fundo, tudo, não é? Porque, de certo modo, toda a atividade do homem está envolvida em simbolismo. Podemos falar de simbolismo nesse sentido genérico, tudo o que se opõe, no fundo, à natureza, e, portanto, toda a atividade da cultura se identificaria com uma simbologia, mas podemos falar da cultura, ou melhor, do símbolo, ou da atividade simbólica, num sentido mais estrito, e nesse sentido estamos a falar das conotações, não é? Das conotações que fazemos constantemente entre umas coisas e outras. Conotação significa unir, ou fazer links, como agora se diz, não é? Links, ligações, associações de ideias que são específicas do ser humano e que envolvem a imaginação, não é? Nós distinguimos, não é? Perfeitamente a denotação. Denotar uma coisa é dar-lhe um nome. Por exemplo, isto é uma cadeira, estou a denotar esta cadeira, mas se eu conotar esta cadeira vermelha, como por exemplo qualquer outra coisa envolva a cor vermelha, por exemplo, estou a conotar esta cadeira através da sua cor, uma das suas propriedades visíveis, com outra coisa qualquer. Portanto, a atividade simbólica, que envolve, evidentemente, as crenças, a arte, a religião, enfim, toda essa ordem, digamos assim, de produção de saberes e de conhecimentos, etc. E depois, finalmente, a capacidade de se organizar em coletividades ou em comunidades, em que parte dessas comunidades ou coletividades se vão podendo libertar condicionalismos ditos biológicos. Quer dizer, em comunidade podemos nos defender melhor da realidade que nos cerca e conseguir uma certa almofada que colocamos entre nós e os constrangimentos da realidade, por vezes são muito complicados. Um exemplo claro e óbvio do vestuário, não é? Evidentemente, que nos permite sobreviver em latitudes e em climas muito adversos. O ser humano é a única espécie que é capaz de se adaptar a todos os biomas, não é? A todos os sistemas ecológicos que existem no mundo, desde o Ártico, não é? Até às florestas úmidas. Portanto, temos estudado até aos desertos, temos estudado nos adaptar a tudo, nomeadamente através da nossa tecnologia. Quer dizer que a antropologia, como ciência autónoma, se baseia na crença de que todas as sociedades estabelecem um certo compromisso entre a natureza, não é, e a cultura. Mas esta polaridade, estes dois polos, natureza e cultura, são discutíveis. São criações do espírito, são criações da imaginação. No fundo, não existe uma natureza e uma cultura. Eu nunca vi cultura em lado nenhum, nunca me encontrei com ela. Se encontrarem por aí, apresentem-nos ao favor. Também não encontrei nenhuma natureza, né? Alguém ou alguma entidade que se possa chamar a natureza. Né? É uma construção do nosso espírito, da imaginação, um produto da imaginação. Mas, supostamente, de forma muito genérica e muito básica, a cultura procuraria estudar as expressões particulares, quer dizer, as tais culturas no plural, dessa mediação. Não é? As regras que presidiram. Falta aqui uma palavra, curiosamente, não sei porque é que escreveu, porque é que não se está a ver. E lá em cima tem um ponto de interrogação lá à frente. O ponto de interrogação está demasiado à frente. Mas está demasiado. Qual é o objeto da antropologia? Falta aqui a antropologia. E agora aqui, expressões particulares desse quê? Também falta ali. Estranho, mas isto é mesmo. Bom, para mim as máquinas continuam a ser uma grande estranheza. Produto estranho. Se possível, as regras que precisam em cada caso é a diversidade. As expressões particulares dessa mediação, não é? Que são as culturas. Quer dizer, a cultura seria tudo aquilo que costumava-se dizer naquela frase comum. Cultura é tudo aquilo que a gente sabe depois de tudo esquecer, não é? Ou seja, aquilo que nós incorporamos. De tal modo incorporamos que já não precisamos pensar nisso, não é? Por exemplo, eu vou conduzir, não vou pensar nas regras de condução, senão bate logo na primeira coisa, não é? Se eu fosse a pensar no código, ou qualquer um de nós ia logo contra o primeiro obstáculo, não é? E milhares de coisas assim, não é? Se uma pessoa, enfim,
se apaixona por outra e for a pensar nos poemas de amor que há de escrever essa pessoa, não se apaixona nunca, não é? Está ali só a pensar em literatura, fez poema, pensar nos meus amigos. Portanto, obviamente que é tudo o que está incorporado. Mas essa definição é muito primária, é muito discutível. Na verdade, a antropologia, inicialmente, não há dúvida nenhuma, está ligada a uma certa forma de imposição da nossa sociedade sobre outras, uma certa forma de colonialismo, mesmo que seja um colonialismo sofisticado, um neocolonialismo, uma certa forma de paternalismo, considerarmos um bocadinho superiores, e como nos consideramos superiores a outras culturas, enfim, vamos estudá-las e vamos pô-las, digamos assim, em tela de juízo, como diriam os espanhóis. Pois agora começou. Adeus talão, já. A minha vida. Não, isto de vez em quando aparece no computador, é uma magia aqui. Na verdade, em rigor, por exemplo, os evolucionistas, os primeiros antropólogos, não é, do século XIX, faziam uma dicotomia. Se algumas pessoas virem mal aí atrás, não sei, se quisessem vir mais para a frente, não, como quiserem. Faziam uma dicotomia entre os ocidentais e os outros, não é? E considerávamos sempre os outros como sendo inferiores a nós, não é? Isso não há dúvida. Meio contrapunhamos, ponto a ponto, coisas que em nós seriam superiores, ou mais sofisticadas, ou mais evoluídas, não é? Daí evolucionismo, a coisas que seriam da ordem da inferioridade ou até de uma certa infantilidade. Reduzíamos os outros a uma espécie de infantilidade. Isto é, considerávamos as outras culturas como formas de expressão mais toscas e que não tinham ainda desenvolvido suficiente sofisticação, nem tecnologia, nem mentalmente, nem tecnológica, nem mentalmente, para chegarem ao nosso grau de desenvolvimento. Daí que até muitas vezes chamamos países em vias de desenvolvimento. Não é? De maneira que a ciência que nos caracterizaria, corresponderia nas sociedades ditas primitivas ou mais simples, a magia, quer dizer, nós procuramos resolver as coisas racionalmente, através de processos experimentalmente comprovados e matematicamente até, em princípio, infalíveis ou rigorosos, enquanto que as pessoas das sociedades do mítico ou mágico ou de primitivas tentariam resolver os problemas através de determinado tipo de associações que faziam através de rituais mágicos para tentar obter os seus efeitos, por exemplo, curar uma doença, não é? Através de um conjunto de medidas e de rezas e de coisas que colocavam e que, por exemplo, uma pessoa doente, julgavam ou administravam a pessoa doente, nomeadamente aqueles indivíduos importantes, chamados xamãs, não é? Indivíduos que tinham uma capacidade particular de se relacionarem com os espíritos e que teriam essa faculdade especial de poderem curar as pessoas, por exemplo. Não é? Como sabem, o curar alguém foi sempre qualquer coisa de extraordinariamente importante e veja-se ainda o prestígio e o poder que tem hoje a medicina. Não é? Nós, perante o médico, nas mãos do médico, nós colocamos o nosso corpo, que é a vida do nosso corpo, não é? O nosso corpo nu, se for preciso. A gente despede-se perante o médico. Só há duas situações em que a gente se despe. É perante a pessoa que amamos e é perante o médico. É uma coisa fantástica. O poder da medicina, que vem do poder da magia. A história, nós caracterizarmos-íamos por pertencer à história, por estar dentro da história, por fazer história, enquanto que as ciências sociais mais simples se caracterizariam pelo mito, quer dizer, narrações mais ou menos lendárias, fora de tempo, caracterizadas por falta de cronologia. Nós, na história, utilizamos a cronologia, dizemos tantos anos da nossa era, convencionamos que Cristo nasceu numa determinada altura e que de lá para cá decorreram 2016 anos e por isso dizemos que hoje estamos a 2 de fevereiro de 2016, enquanto que os muçulmanos têm outra completamente diferente, os judeus têm outra e por aí adiante. É uma convenção, mas de qualquer maneira a história é baseada na cronologia, o mito é baseado numa atemporalidade ou num tempo cíclico, quer dizer, num tempo que volta sempre ao princípio passado um certo ciclo, um certo número de anos. Por exemplo,
entre os aztecas eram 52 anos, 52 em 52 anos, o mundo renovava-se completamente e as pessoas ficavam muito ansiosas com essa possibilidade do mundo de se renovar ou não renovar, e então seria o fim do mundo, por assim dizer. Todos esses mitos do fim do mundo, por exemplo, quando foi o ano 2000, os milenarismos, esses mitos de fim de milénio, vêm daqui, destas ideias mitológicas do tempo cíclico, etc. A nossa, uma agricultura e em geral, perdão? Uma agricultura tecnológica e, de uma maneira geral, uma grande variedade de tecnologias que nos permitem, ou que permitiriam obter do meio ambiente o máximo de produtividade, e as práticas de subsistência, ou seja, simples práticas de recolha ou de produção muito elementares, que essas ditas sociedades supostamente primitivas praticariam. Claro que isto deu origem a grandíssimos erros, como, por exemplo, o meu professor Orlando Ribeiro, um geógrafo fabuloso, que eu tive sorte de ter como professor, dava, por exemplo, o exemplo de muitos povos da África que utilizavam um conjunto, povos bantus, utilizavam um conjunto de animais, como bovinos, num determinado terreno. E muitas vezes nós chegámos lá e dissemos: isto é uma produção irracional, tinha-se produzir aqui muito mais. E, portanto, toca a pôr aqui um rebanho de, sei lá, 200 bovinos em vez de 20 ou de 10. O que é que aconteceu em muitos casos? Os bovinos comeram demasiada erva, não é? Porque os indígenas, as pessoas que eram de lá, sabiam bem que só podiam ter um determinado tipo de equilíbrio com um número relativamente reduzido de cabeças de gado naquele terreno. Consequentemente, alimentaram-se dessas ervas, o terreno ficou irrecuperável e vieram ao de cima os sais minerais de ferro, transformando muitos territórios. Eu estive em Angola, também estivemos ali com um mês e meio, mas em Angola vivi 1 ano e meio e passei por muitos terrenos que estavam transformados em pura, não era bem rocha, era um terreno absolutamente improdutivo, a laterite, não é? Que tinha origem nesses sais de ferro que tinham transformado o terreno numa coisa improdutiva para sempre, irrecuperável para sempre. Portanto, suponho eu, não é? Não sou agrónomo. Portanto, os padres, ou indivíduos que, de algum modo, às vezes funcionam como padres laicos, que são os nossos opinion makers da televisão, não é? E até os nossos professores, até eu, enfim, que nas sociedades ditas primitivas são os xamãs que têm esse poder, indivíduos que contactam com o invisível, com o além, transmitem um conhecimento, inclusivamente em estados de transe. O transe é muito importante, não é? E o transe continua hoje a persistir sob a forma de festas, sob a forma de carnavais, estamos à beira do carnaval, e as pessoas supostamente bebem um bocado mais, os jovens também muitas vezes entram aí em transe, porque bebem demasiadas cervejas, por exemplo, ou outras coisas, ou utilizam outros meios de entrar em transe, lamentavelmente, e portanto isso sobrevive, mas quer dizer, o xamã tem esse poder de ligar os mundos, não é? Ser um ligador de mundos, ligar ao mundo terreno, o mundo, digamos, cinzento do dia-a-dia, que a todos nós nos impela à evasão, nós precisamos nos evadir, só que há formas de evasão e formas de evasão, não é? A filosofia opõe-se às crenças. Nós chamamos sempre crença àquilo que é a filosofia do outro, que é para o diminuir. Isso é uma crença, o meu crendice. Eu é que penso bem. A minha ideia é que está correta. Nós somos letrados opostos aos iletrados, a escrita opõe-se à literatura oral, supostamente a oralidade seria uma forma mais primitiva, ou mais banal, ou menos rica, e a escrita permitiria uma maior riqueza, porque não é tão verdade assim, sabemos disso, e isso dá para muita coisa. O teatro oposto ao ritual, não é? Que é uma coisa, uma forma de teatro, muitas vezes, mas de teatro, digamos assim, improvisado, as pessoas formam, eu não sei se conhecem, há uns filmes muito interessantes, por exemplo, Les Maîtres Fous, os Mestres Loucos, que é um filme sobre a África, de um ritual em que as pessoas entram em transe, mas entram mesmo em transe, não é? E é extremamente interessante, eu creio, se não me engano, que é do Jean Rouch, que eu já aqui evoquei esse autor. Se não me engano é do Jean Rouch. Já ouvi várias vezes esse vídeo, por exemplo, existem salvos, mas até eu tenho, creio eu, em vídeo, porque esteve no circuito comercial e comprei.
O governo, ou seja, uma certa forma de centralização do poder, nomeadamente através de pessoas que são representantes quando esse governo é legitimamente eleito, e aqui opõe-se além dos mais velhos, quer dizer, das sociedades ditas primitivas ou mais simples, ou pré-históricas, nós imaginamos que as pessoas que presidiam às leis ou que governavam de algum modo a realidade, que orientavam as outras pessoas, eram os mais velhos, não é? Muitas sociedades, as crianças em muitas sociedades não tinham valor nenhum. Nós sabemos, por exemplo, que em sociedades de caçadores-recoletores se praticava, às vezes, com uma certa frequência, o infanticídio. Como às vezes se praticava o senoicídio. Mas o infanticídio era mais frequente. E isso referia-se ao facto de facto, a criança não ter grande valor. Não é? Porque não... Então, numa sociedade que é nómada, a criança é um peso para transportar. De maneira que os mais velhos são aqueles que são mais experientes, que conhecem melhor as coisas e, portanto, são os que têm a sabedoria. Para além disso, há uma coisa interessante que é, em algumas sociedades ditas primitivas, ou que a antropologia estudou, já nem são só os mais velhos, são os mortos que estão ainda mais presentes e vivos do que os próprios vivos. Os mortos são os antepassados, passaram à categoria de antepassados e são aqueles que são os repositórios do saber. Não é? Portanto, envolvem-se permanentemente através precisamente dos xamãs. A racionalidade opor-se-ia à pré-lógica, a uma forma pré-lógica de raciocinar. Isso já foi tudo superado, entretanto, pela antropologia, não é? A obra, por exemplo, daquele autor Levi-Strauss, que falei já aqui, do grande estruturalista, é toda uma recuperação do pensamento sob a forma de uma racionalidade diferente da nossa. O individualismo próprio da nossa sociedade opor-se-ia a um sentimento de comunidade, quer dizer, as pessoas pensavam, os primeiros antropólogos pensavam que nas sociedades primitivas não havia praticamente individualidade. Cada pessoa repetia os gestos da tradição ensinados dos pais, dos avós, dos bisavós e os filhos a mesma coisa reproduziam também sempre na mesma linha as tradições e as normas. Quer dizer, eram sociedades frias onde pouca coisa acontecia e onde o conhecimento e as práticas e os comportamentos e as ideologias se transmitiam, digamos, de geração em geração, praticamente sem alteração. Não é bem assim, não é? Estas sociedades também têm história, só que nós convinha-nos colocá-las fora da história, porque era mais uma forma fácil de as colonizar, de se impor a nossa ideologia. E, portanto, finalmente, claro, uma tecnologia simples corresponderia a mentes simples. Porquê? Porque se inventou a ideia chamada de cadeias operatórias, não é? Que é a tradução do francês, chaîne opératoire. Portanto, uma cadeia operatória é um conjunto de gestos técnicos que leva a uma determinada criação de um objeto final, não é? Portanto, para produzir um objeto cortante, eu necessito de dar uma série de pancadas sob uma certa sequência para obter um cortante. E assim sucessivamente, cada vez mais complexo ao longo da história da tecnologia. Bem, aqui pus apenas uma coisa na brincadeira quase, que é para pôr algumas imagens. Isto são uma série de gestos, como eu, da Amazónia. Estou a realizar aqui uma dança qualquer, mas agarradas às outras, pintadas, porque a pintura tem nestas comunidades uma importância muito grande, não é? Como sabemos, o corpo é a primeira base da instalação de signos, não é? Antes de se pintarem signos em paredes, ou ao mesmo tempo que se pintavam em grutas, ou em rochas, ou se fosse onde fosse, o corpo é extremamente importante. Por isso, quando os jovens hoje estão a voltar a estas práticas rituais de quererem pôr piercings, de quererem fazer tatus, toda esta parafernália, não é? Que depois dá origem a um comércio próprio, não é? A toda uma economia disso. Estão a querer voltar a uma espécie de um tribalismo, não é? Que é para se contraporem a uma sociedade demasiado acomodada e demasiado uniformizante, que é a nossa, não é? Do pronto a vestir. Não é? Então os jovens rebelam-se um pouco contra isso. Eu sou desta geração, da geração dos anos 60, como provavelmente muitos aqui, que foi uma geração que criou coisas muito diferentes daquelas que eram próprias da situação anterior, ou da sociedade anterior. Reparem, quando era miúdo não havia jeans à venda em Portugal, não é? A gente queria uns jeans, porque achava que os jeans era uma coisa que era interessante, andava os jeans de cowboys, ou andava com
do Oeste, aquela vida americana, não sei o quê. Isso não havia, quando fui pela primeira vez lá fora, a primeira coisa que eu tentei arranjar, apesar de levar muito pouco dinheiro, mesmo que tinha não comer, mas tinha que trazer um gin, isso não havia hipótese. E muitas outras coisas, não é? Quando eu fui a Londres nos anos 60, bom, Londres eram os Beatles, era aquela revolução, entre aspas, não é? Que depois foi logo capturada pelo comércio, mas que realmente era a chamada Revolução da Juventude, ou Youth Culture, o início da cultura jovem, depois foi logo capturada pelo comércio e criou aí uma forma fantástica de um novo público e de um novo conjunto de consumidores, mas eu cheguei a ver coisas fantásticas nas ruas, não é? Bem, agora do ponto de vista masculino era fabuloso as mini-saias que se inventavam, não é? Muito mini. E não só isso, entrar numa loja e ver, por exemplo, raparigas quase no escuro, não é? Na escuridão, não é? A venderem a roupa, toda ela a sair de um armário, muito estranho, com uma música fortíssima, a gente estava lá dentro, parece que ficava estonteados com aquilo tudo, e as pálpebras, aquelas pálpebras... Os perfis, a única loja que nós tivemos. Os perfis, também fui cliente e também escandalizei umas pessoas porque fui a um primeiro colóquio de arqueologia no Porto em 66, até organizado por um senhor religioso e não sei quantos, o Porto é assim bastante religioso, e então apareci lá com umas calças compradas nos Porfírios, de cor de bombazina, mas escarlate, assim, cor... encarnado, sim, encarnado. E, claro, usei assim um certo impacto. Aquela identificadade. Exatamente. Eu tinha muita vontade de me associar a isso, e depois acabei por ir mesmo com amigos meus a Londres por 2 vezes, porque era a capital disso, não é? Nós nunca tínhamos visto um tiro, não havia tiros. Em Portugal, caminhões de tiro. Não havia, por exemplo, pelões, como eu vi, a anunciar o filme Help dos Beatles, cobriu um prédio inteiro. Isso não existia. Isso apareceu cá. Não havia pelões, mas eram pintados. Havia os pelões dos cinemas, que havia artistas próprios disso. Como? Foi? Então, talvez um dia nos queira contar essa experiência. Que eu já uma vez vi um programa de televisão sobre pessoas que pintores que tinham. Não pode voltar, está bem? Nós temos saudades. Isso é interessante, é uma experiência. E estava a chamar também dos teatros. Sim. Fui cenógrafo. Isso é muito interessante. Uma atividade muito interessante. Então pinta bem. Claro. Mas então não põe no Facebook nada lá da sua obra? Não tem nenhumas imagens? Tem muitos trabalhos meus espalhados por Lisboa e arredores. Eu trabalhei em publicidade, na Raquel dos Minosos, tenho muitas coisas feitas comigo. Mas não. Era trabalho, pronto. Se tivesse posto aqui no museu, era errado. Mas não é. Não pus em museu nenhum, portanto, façam-se seguir. Tivemos registrar em fotografia. Não, mas É certo. as telas de cinemas era uma coisa apaixonante. É Tinha sempre aquela imagem mais marcante do filme. Exatamente. Ali tratada. Agora veio estas impressoras e acabou com isso. Mas é um tipo de realidade que ainda hoje me atrai muito a mim. Eu sou muito atraído pela imagem. E atrai muito os outdoors. E muitas vezes faço uma coisa que eu acho piada aqui, fotografar determinados outdoors ou detalhes de outdoors que me atraem mais e depois dar-lhes, não sou bem, não tenho Photoshop, já tive, mas gosto muito de trabalhar esses outdoors e dar-lhes uma coisa. No outro dia, por exemplo, fotografei um outdoor, vinha na estrada, ninguém vinha a conduzir e eu fotografei um outdoor, aquilo não ficou grande coisa, mas depois ampliei e coloquei aquilo, ficou como um coração, com uma imagem de uma cara feminina, ficou giro. Mas era um título engraçado, acho que ficou uma coisa engraçada. Gosto de fazer essas coisas, mas esse tipo de atividade, de pintar, portanto, aqueles grandes placares ou como se chama. Eu também não sei mais monumental, está bem para estudar. Magnífico. Magnífico. Ainda me lembro de um filme que para mim marcou, que foi A Filha de Ryan. Foi imenso. A Filha de Ryan é um filme que ainda hoje é americano. O filme do David Lean. Fantástico. Pois, são uma experiência muito interessante. Mas isto era para dizer, de facto, eu pus isto aqui que era para pôr uma referência às sociedades primitivas, entre aspas, e ao Bach, não é? O nosso compositor, enfim, que para o meu gosto, é um dos maiores
génios da humanidade, quer dizer, é uma coisa... Eu sei que a palavra gênio está fora de moda, mas gênio é uma coisa assim, lembra um pouco o romantismo e tal. Mas de qualquer maneira não há dúvida que há indivíduos um bocado Então, eles são sobredotados. Como? São sobredotados. Sobredotados. Não são génios. É, quando a pessoa ouve, de facto, os concertos para violoncelo-sol, as suítes, as suítes para violoncelo-sol do Bach, não é? Quer dizer, é uma coisa, uma pessoa fica, como é que é dizer, fica-se completamente arrasado. Quer dizer, como é que é possível um espírito humano conseguir conceber uma coisa? E que eu acho que foi feito por ele quase como uma espécie de jogo. Uma coisa incrível, não é? De facto, a complexidade incrível que está ali, não é? E a beleza, não é? Bom, Este sábado houve, em Santo Antônio dos Cavaleiros, solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa, foi lá. tive que ir ao Porto. Esse é que é o bom problema. Eu, por exemplo, hoje, para estar aqui, estou a falhar no Porto. Que eu, como vivi muitos anos no Porto, tenho essas raízes. E há vários meses que estava para vir ao Porto, aliás, há vários anos. Já vários nós tínhamos tentado, porque estas figuras mais conhecidas é um problema com os cantores. Não é? Ou se paga, ou então é um problema. Bom, então virem agora, muito difícil. É preciso pelo menos pagar-lhes a viagem, estadia e tal. E há uma pensadora contemporânea, muito interessante, reflete muito criticamente sobre o que é a democracia, que é... daqui a pouco já vai o nome. E ela hoje está neste momento a fazer uma conferência na Faculdade de Belas Artes. E o diretor da Faculdade de Belas Artes, que é um gajo porreiro, como se costuma dizer em linguagem comum, e é meu amigo, tinha-me dito, para o Vítor, quando vier cá, só me deu o nome de Catherine Malabou, mas essa é outra, que a gente também já tentou que viesse, mas não conseguimos. Esta é, agora não me estou a recordar, mas é uma pensadora contemporânea muito interessante, tem uma série de livros sobre a questão da democracia, muito interessante, e ela está a falar nas Belas Artes do Porto, mas claro, eu não ia agora para o Porto, aliás não devia no sábado, à noite, não ia agora novamente para o Porto, falhando aqui uma coisa que é um compromisso meu. Mas, efetivamente, era a propósito, acho que este slide já está comentado suficientemente, e os outros têm um bocadinho de texto, e eu gostava de prosseguir, embora agradeço sempre muito, e quando alguma pessoa quiser dizer alguma coisa, agradeço porque fica a conhecer melhor as pessoas, e essa interação também me enriquece. Eu ponho aqui uma coisa que já disse, não é? Que na antropologia, que é uma ciência, um saber ocidental, há na sua origem uma raiz discriminatória, quer dizer, colonialista, racista mesmo. O outro começou por nos surpreender pela sua diferença, não é? Vejas a carta de Pedro Vaz de Caminha e a sua estranheza perante os indígenas que viviam na praia, no Brasil, naquilo que viria a ser o Brasil. Depois, pela sua maior ou menor inferioridade. Estes indivíduos são pessoas humanas, mas não creem em Deus, não conhecem o verdadeiro Deus, passavam as pessoas, são infiéis, ou são pagãos, ou são, dedicam-se, enfim, não têm moralidade, dedicam-se a uma promiscuidade, inventavam uma imensa coisa e viam tudo do ângulo da sua religião, consideravam a única certa e segura. De maneira que o Ocidente passou a pensar que era a sua missão mesmo levar a todo o mundo a cristandade, a cultura, a civilização e, evidentemente, o comércio, não é? Porque as colónias serão muito importantes para nós. E, portanto, por todos os motivos, iniciou-se um movimento de expansão extraordinário para todas essas zonas. Às vezes, por exemplo, a propósito disto, pergunto-me se Portugal teve mesmo um império, fala-se muito dos impérios. A Inglaterra teve um grande império marítimo e territorial. A França também teve um império, a Alemanha também teve, apesar de ser um país que só se unificou tardiamente. A Itália também, em parte, enfim, houve países verdadeiramente imperiais. Portugal não sei se teve bem um império. E a impressão que nós fomos mais, digamos, estabelecedores de uma rede de intercâmbios comerciais de costa a costa, com exceção do Brasil, onde então penetramos profundamente. Mas, de resto, na maior parte dos sítios, de facto, fizemos um trabalho pioneiro, de abertura de caminhos marítimos, mas não tivemos verdadeiramente um império. E isso dava-nos para outras conversas, mas é muito interessante pensar, por exemplo, que não temos um museu em Portugal, um museu da nossa, não iria dizer da nossa expansão, porque dava assim um ar colonial a isto, mas não temos um museu verdadeiramente
dos descobrimentos. propriamente. Pois, os descobrimentos também têm uma certa Expressão. conotação, porque a gente pergunta, mas descobrimentos, mas quem é que descobriu quem e tal. Eu diria um museu do contacto de culturas, não é? Não temos um museu do contacto de culturas. Temos um museu Um jardim popular. Esse museu da arte popular era um museu em que Salazar representava, Salazar, quer dizer, as pessoas do tempo de Salazar, não é? Mas isso no fundo foi O tudo. António Ferro, que foi o grande construtor do salazarismo, Foi tudo. representava Foi Portugal. português. E o mundo. Depois o que houve foi, eu não sei se lá no Museu da Arte Popular tinha coisas das colónias, era capaz de ter, Isso não porque ficou da Salazar tinha a exposição. mania de integrar tudo. A grande exposição do mundo português de 1940, As coisas que existem. sim, os pavilhões, sim, era integrado na exposição do mundo português. Essa exposição do mundo português, sim, é que é muito interessante para se ver qual era a visão que tinha o Salazar enfim, das colónias e o conceito que ele tinha, não é? De Portugal multicontinental e tal. É uma coisa muito interessante. Mas o Museu da Arte Popular, quando muito, representa neste momento um fóssil, acho que até está fechado. Não sei, já foi lá há muitos anos, agora não sei como é que está. Sim, ele teve muito tempo fechado, depois não sei se reabriu, mas com coisas temporárias. Não estou muito ao corrente, porque uma vez fui lá, por acaso até estava lá na montra uma peça muito bonita da joalharia portuguesa, que eu gostava de comprar, mas era muito cara, e citámos, e depois quando voltámos lá já estava vendido. É a única coisa que eu lembro agora do Museu da Arte Popular. Mas sei que durante um tempo até duas colegas minhas de curso estavam lá, uma delas era a diretora e tal, e era o museu do salazarismo, quer dizer, era um museu que muita gente defendia que devia ficar tal e qual, porque representava a visão que o Salazar tinha, ou que no tempo de Salazar se tinha, sobre o que era Portugal naquela visão típica da época. Agora, quando se criou o Museu de Etnologia, que é por cima do Estado de Belenenses em Lisboa, não é? No Restelo, isto até se chegou a falar do Museu do Homem, existe o Museu do Homem em país, não é? O Museu do Homem português, mas aquilo ficou muito mais pequeno do que se imaginava, embora tivesse muito terreno, ficou mais pequeno. É um bom museu, tem excelentes reservas, coleções muito importantes, nomeadamente até do Brasil, etc. Mas é um museu que fica aquém, quanto a mim, em termos de... Até agora está muito abandonado e muito pouco visitado, é uma pena, porque os turistas vão todos aos Jerónimos, vão todos muito ver o Museu Nacional de Arqueologia, que é bom para os arqueólogos, como eu, não é? Mas é o que é o Etnológico Leite Vasconcelos, que se mudou para outro lado? Não, o Museu Etnológico do Dr. Leite Vasconcelos mudou de nome, era quando eu era mais novo, e depois mudou de novo, e o nome, salvo depois de 25 de Abril, salvo transformou-se numa nova designação chamada Museu Nacional de Arqueologia. E esse é um bocado visitado também junto aos Jerónimos. Portanto, as pessoas pagam para ver o claustro, ainda me lembro muito de ir ao claustro de Jerónimos, porque eu fiz a minha tese de licenciatura no Museu Nacional de Arqueologia, Museu Etnológico do Dr. Leite Vasconcelos. Fila lá toda. E andei muito por ali, e de vez em quando apetecia, depois para ser a cabeça, ia dar uma volta pelo claustro. Agora tem que se pagar 8 euros, para entrar no claustro. O jardim que havia ali ao feito, era o jardim do ultramar. Os jardins em frente, que estavam inseridos na antiga exposição do mundo português. O jardim do ultramar. Sim, que são uma zona muito bonita de Lisboa. Eu também uma polémica que qualquer caso dos arbustos que estavam, formavam aqueles emblemas, Das várias regiões de Portugal. Não é para Os brasões. os Os brasões das várias regiões de Portugal. Ainda lá estarão ou tiraram isso? Não sei. Aquilo foi o projeto do Salazar, não é? Fez muito bem a inauguração nestes documentários. As brasões há poucos tempos estavam. Sim. Enfim, eu gosto muito daquela zona porque acho que, por exemplo, uma coisa que na altura se disse muito mal, e eu vou procurar a lógica de controle, na altura eu evito imenso discussão porque eu começo, às vezes a minha mulher até me diz, mas onde é que tu já vais? Eu começo a dizer uma coisa, depois intercalo com outra, e a terminar a altura já nem sei onde é que estou. Mas disse muito mal do museu, do Centro Cultural do Belém, disse muito mal, porque era uma obra do Cavaco e a determinada altura o Cavaco já era e agora também já estão de novo. E enfim, mas a verdade é esta, em boa verdade, o edifício do Centro Cultural do Belém, na altura, foi uma inovação boa, porque permitiu, por exemplo, exposições dos painéis do Almada Negreiros, enormes, que noutro sítio não se podiam expor.
e que não havia sítio nenhum. Quer dizer, que eu saiba, assim como sítios de grandes exposições, existe o CCB, existe Serralves no Porto e talvez a Culturgest também, mas a Culturgest como museu tem muitas atividades interessantes do ponto de vista cultural, mas a Culturgest não tem aquela grandiosidade. Pronto, agora também existe aquela obra controversa do Museu dos Coches, mas enfim, como obra arquitetónica é de facto também uma obra que eu acho muito interessante. E acho que a EDP agora também está a programar uma coisa grandiosa ao lado do Museu da Eletricidade, que vai passar por cima da linha Berlim de Ferro e vai para junto do Museu dos Coches e vai ser ali uma coisa espetacular. É uma coisa interessante, a valorização da Beira Rio, isso é importante. Eu já sei ver a mão. Portanto, na raiz da antropologia existe a crença de que nós ocidentais somos superiores aos outros, temos mesmo a missão transcendente de os civilizar e de lhes explicar a eles quem eles próprios são. Quer dizer, por exemplo, quando o Lévi-Strauss foi para o Brasil, ele tinha por missão, no fundo, inicialmente não tinha essa ideia, mas acabou por ficar com a ideia de que eles tinham uma racionalidade própria de que não tinham mesmo eles mesmos consciência. De maneira que nós é que lhes íamos atribuir a consciência de quem eles eram. Íamos lhes dizer quem eles eram, íamos lhes dar um cartão de identidade, um bilhete de identidade, que é uma coisa curiosa. Eu peço desculpa de dizer tanto texto, mas há uma coisa que eu não... Uma questão que eu não estou bem a entender. A antropologia como uma ciência ocidental é uma ciência errada? Não. É uma ciência que está, digamos assim, que está a enfatizar a cultura ocidental em detrimento de outras culturas. Esteve. Agora já não está. Isto reporta-se, já não está tanto, não está de As maneira... diferenças que colocou ali assim, entre os ocidentais e os outros, mantêm-se. Em certa medida, sim. Então, Sim. então não mudou nada. Mudou porque também mudou a forma dos ocidentais se relacionarem com os outros até para o seu próprio interesse. Ou seja, há uma fase colonialista dura. Mas a raiz continua lá, a raiz discriminatória. Aí é que está, quer dizer, as pessoas não dizem, Não dizem, é só isso. podem não Mas verbalizar, continua lá. mas em última análise o racismo está presente. Ok. Portanto, isto é uma autocrítica dos cientistas da antropologia. É. É uma autocrítica. É. Hoje os Eu queria dizer que é uma ciência que devia ser abandonada pela civilização ocidental. ela tem sido transformada progressivamente e depois há uma outra coisa interessante. É que muitas pessoas que são de outras culturas, que não os ocidentais, que nasceram em outras regiões do mundo, não só desenvolveram lá universidades onde também se estuda antropologia e fazem uma antropologia contra a antropologia ocidental ou diferente da antropologia ocidental, ou vêm para as universidades ocidentais, americanas, nomeadamente, não é? Onde aprendem a antropologia ocidental e depois vão fazer isso ao contrário, vão fazer a antropologia de nós ocidentais. Por exemplo, existe um livro do Eduardo Pensaíde, que é o Orientalismo, em que ele, como oriental, mas formado nos Estados Unidos, critica os nossos mitos sobre o Oriente. Como sendo uma coisa, um determinado tipo, completamente imaginário, que não corresponde nada à realidade. Evidentemente que é um livro muito interessante. Há um outro que eu nunca li, para ser rigorosamente franco, nunca li, mas chama-se, para se contrapor a esse, o Ocidentalismo. É que muitos orientais também fazem uma ideia do Ocidente completamente errada. Não é? E, às vezes, certas atitudes das pessoas, mesmo atitudes extremistas, são atitudes de quem se está frustrado por não poder aceder a determinadas coisas que, no fundo, o seu desejo recalcado lhes colocaria. Por exemplo, aquela história de eles terem atacado Paris, não é? Agora os terroristas terem atacado Paris, cidade da luz, não é? Cidade tradicionalmente do amor, cidade do pecado, para aqueles extremistas. É significativo, não é? Quer dizer, é atacar os símbolos de uma certa liberalidade, de uma certa liberdade ocidental que eles não se permitem, mas que no fundo talvez também desejem. Não é?
Isto é uma leitura psicanalítica. Talvez não, de certeza. Certeza. Ou E talvez que não, até usufruem, não é? porque eu não estou na cabeça deles para E se saber. calhar alguns usufruem dessas há uma- vivem lá, há uma- vivem, já visitaram, já conhecem e Eu levam sei. outros que não conhecem A única. a eu não tentar sei- Estes jogos de a tentar boomerang, destruir. numa sociedade onde é extremamente fácil viajar e onde as pessoas circulam loucamente de um lado para o outro, estes jogos de boomerang e de trocas culturais são incríveis. Mas A União Soviética caiu porque não fazia sentido que os russos fossem ao cosmos, não é? Fossem à Grécia também fora, e as senhoras em casa tinham ferrozinho bar no tempo do princípio do céu. porque Era uma feliz. foi muito complexo esse processo, mas uma das coisas é que, por exemplo, no Ocidente dava-se uma imagem dos países comunistas, vamos chamar-lhes assim, dava-se uma imagem que era tipificada por uma experiência que eu tive. Em 1975, depois de 25 de Abril, para meu espanto, uns colegas meus alemães vêm-me convidar para eu ir com um conjunto de alunos à Alemanha, nessa altura Alemanha Ocidental, visitar a Alemanha. Bom, e com tudo pago. Eu pensei até, como nunca me saíram prémios, nem tive grande sorte nessas coisas assim de jogos, nem nada disso, pensei, isto não é verdade, não é? Já tínhamos bebido um bocadinho no Moscatel, porque foi em Setúbal que me convidaram, havia um colóquio e a única coisa que havia para beber era Moscatel de Setúbal. Nem pensei, isto deve ser com certeza qualquer coisa que me está a passar na cabeça. Mas não é verdade, e ofereceu-nos uma viagem em dezembro de 75, inesquecível para mim, porque à nossa espera, no aeroporto estava um turista, nos levou para uma caminhoneta, um autocarro, quentinho, não é? Para bons hotéis, vamos comer a bons restaurantes, de uma maneira impressionante. E a determinada altura, mesmo em. Agora já não me lembro, mas creio que foi embora, que houve um conjunto de indivíduos que vieram do Ministério da Educação para falar connosco e eu senti que estava a ser observado. Queriam saber quais eram as nossas reações. Então Portugal vai ser uma Cuba do Ocidente? Preocupados com isso. E levaram-nos a Berlim. A gente tinha que atravessar sem poder parar, não é? Porque era proibido. Tínhamos que atravessar a fronteira, levaram-nos a Berlim e levaram-nos para ver o muro de Berlim. Para olhar para o lado de lá. Estão a ver como aquilo ali é triste, tudo cinzento e tal. Quando que Berlim Ocidental, quando a gente lá chegou, lojas por todo lado, violência, as ruas todas iluminadas, relógios de última marca, e também, lamentavelmente, sim. Mas deixa-me só fazer um parênteses, eu também lá tive, na altura em que havia a fronteira, não é? E de facto nós não podíamos parar na estrada. Nós não se podia parar na estrada, não é para urinar. Confirmo isso. Não se podia. Ah, de que eu estivesse no furo. Exatamente. O que dava ainda mais vontade da pessoa fazer xixi, não é? Mas ao chegar ao lado de lá, uma das coisas também que me chocou foi nas ruas, aquelas mulheres que se dedicam a esse modo de vida, não é? Enfim, com casacos de peles, uma coisa impressionante, mas fora. Aquilo é a capital da perdição, não é? O símbolo da perdição capitalista. E do outro lado, a austeridade socialista e tal, mas na verdade aquilo tudo era para nos convencer de que realmente não fôssemos para aquela outra realidade cinzenta. Não é? Do lado de lá, havia uma visão do lado de cá que era transmitida pelos órgãos de comunicação, que alguns chegariam ao lado de lá, apesar de haver filtragem. E que era, a de que do lado de cá era tudo uma coisa fantástica. E, as pessoas, depois do mundo ter caído, em 89, eu lembro-me também, é muito interessante no momento em que isso aconteceu, eu estava em Paris, numa residência que me deram a possibilidade de utilizar e que estava em obras, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha hotel, não tinha notícias, não tinha nada, andava lá secado no meu trabalho, estava num congresso, e à noite estou a ouvir com um Walkman e ouço as notícias da queda do muro. Foi uma coisa, de facto, incrível, em 89. E as pessoas, na altura, faziam do Ocidente uma imagem também muito deteriorada, não é? Muito alterada, quer dizer, julgavam que isto aqui que era um Eldorado, depois, à sua custa, viram o que foi a introdução das mafias e dos gangues e de tudo aquilo que corrompeu também. Enfim, problemas que nos levavam longe. Mas, isto a propósito da sua pergunta ainda, era só para dizer que o facto de nós fazermos uma crítica à antropologia e de dizermos que ela nasceu como uma forma de justificar e de legitimar
a nossa própria dominação dos outros, não significa que a gente vá abandoná-la, porque isso foi no século XIX, foi uma fase antiga, não sei aqui ao pé, parece que está aqui magia, numa fase antiga da antropologia. A antropologia hoje é autocrítica e é feita por muitas pessoas que não fazem parte da nossa cultura. Há variedíssimas formas de antropologia. Acontece isso também com a filosofia, não é? Com outras formas de saber. Quer dizer, há aquilo que se chama muitas vezes as filosofias do Sul, não é? E que estão a emergir em muitos países africanos, na Índia, no Brasil. O Brasil, então, é uma alfombra incrível de criatividade, de tudo que há de pior neste mundo, não é? E tudo o que há de melhor, porque há de facto, gente muito interessante no Brasil. E até utilizam muito. A gente vai à internet, vai ao YouTube e encontra imensos vídeos, até sobre antropologia, alguns deles bem feitos. Há muita coisa. No Google, as primeiras respostas são todos sites brasileiros. Exatamente. Sim. O Brasil aparece à frente, sem grande. Publicam muito. E há, por exemplo, há uma coisa chamada Minhateca, minhateca.qualquer coisa, que aparece logo. Escrevendo-se no Google Minhateca, aparece logo e permite fazer o download gratuito de imensos livros que eles traduziram no Brasil. E quer dizer, muitos destes livros de antropologia estão lá, não é? Nessa tal Minhateca, agora. Portanto, isto é para dizer que tudo tem dois lados. É como a internet, é como tudo. Tudo tem dois lados. Um lado negativo, não é? A internet nasceu por causa de motivos militares, ainda hoje serve como um instrumento de controle das nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade de controle mais profunda de toda a história da humanidade. Nunca fomos tão controlados, não é? Em todos os nossos passos. Não é? Eu vou ao Facebook e encontro à direita do Facebook um livro, a aconselharem-me a comprar um livro que eu andei na Amazon à procura. Quer dizer, eu estou completamente, digamos, transparente, não é? Quer dizer, isto é uma coisa fantástica. Mas, ao mesmo tempo, também nos permite um acesso. Por exemplo, a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, acho que ainda agora foram referidos para ser os maiores milionários, os indivíduos ganharam mais nos últimos anos, no último ano, não sei o quê. Lá vinha o dono da Amazon, de origem, creio que é americana, mas depois há a Amazon francesa, há a Amazon inglesa, há a Amazon do Brasil, não sei se existe em Espanha, mas parece-me que não. Na Alemanha, depois, eu infelizmente não sei o nome, nunca vou lá, mas compro bastantes livros. Ainda hoje fui agora ao almoço a casa buscar precisamente este objeto e estava lá um livrinho que mandei vir, sobre história e antropologia, me interessa muito. Mas isto para dizer que a Amazon é extremamente negativa de um certo ponto de vista, porque, por exemplo, rebentou com todo o pequeno comércio das livrarias e com toda aquela relação que a gente tinha com os livreiros. No Porto havia um grande livreiro, meu amigo Fernando Fernandes, foi condecorado pelo Presidente da República, uma pessoa excepcional, bom, porque as pessoas, muitas vezes, às vezes eu digo às pessoas e até escandalizo, em Portugal não existem livrarias. A livraria é um sítio onde a gente diz, olha, dê-me as obras, mostra-me onde estão as obras, por exemplo, no Fundamental. E depois uma prateleira com as obras da sua banda. Ou se não tem a obra que a gente procura, diz, diga-me qual é o seu contacto, que nós vamos mandar ver e dentro de dias temos cá ao vosso senhor. Isto é que é uma livraria. E o indivíduo está a vender livros, sabe o que está a vender. Aqui, a pessoa vai a uma Bertrand, ou vai a qualquer lado, não quero dizer mal de ninguém, nem nenhuma empresa em particular, mas a pessoa vai a qualquer lado, diz o nome de um autor e ele nem sequer sabe. A pessoa tem que ir lá, deixa-me escrever para o seu computador, faz favor, deixa-me que eu ponha aí. Uma ignorância completa, mas também, coitado, o que eles ganham também é uma miséria. Não se pode dizer. Uma Ferran ou uma. Sim, há algumas dessas livrarias mais antigas. mais antigas, mas também aquilo que me custa mais foi. Com livreiros antigos também. E a Léo? Do Porto. A Léo do Porto transformou-se numa coisa fabulosa, turística. A Léo do Porto nunca tinha ninguém. Que até sobreviventes vendo. Eu costumo estar agora, tenho que ter um bocado de ver comigo. A Léo do Porto não tinha assim tanta gente. No Porto, a boa livraria era a Livraria Leitura, que teve aqui em Lisboa uma antena, até nem sei se começou por aqui, mas era gente do Porto, que era a Livraria Civilização, que ficava ali perto do Lar de Dona Estefânia. Muitas vezes encontrava-se lá malta com interesse. Pois, livraria. Não, isso é a editora Civilização e do Porto. Esta livraria era uma livraria que eu creio que não teria nada a ver com essa editora Civilização, que eu sei onde fica, no Porto, e que era uma livraria que eu creio que se chamava Civilização, Livraria Civilização, ficava perto do Lar de Dona Estefânia. Ali, eu era estudante do Liceu Camões,
e às vezes ia lá ver, e até encontrava lá o prato de coelho, o gato de prato de coelho, às vezes estava lá. Mas, isto só para dizer que desapareceu, e então a livraria borrou-se, que era muitíssimo bom, era um lugar de culto. Aliás, antes de aparecer a FNAC, era o sítio onde a gente conseguia comprar música clássica. Cave, pois. E havia a senhora da Cave, que era portuguesa, que sabia muito bem o que estava a vender. A gente perguntava, eu gostava muito do senhor, deixa descansar que eu vou ali buscar o que o senhor procura. Isto é uma coisa, isto é uma pessoa que vende livros ou que vende discos. Às vezes um bocadinho desarrumado. Sim, mas isso também fez parte daquele negligê, porque eu sempre me horrorizei, agora eu sou terrivelmente falador. Eu sempre me afligi muito com as coisas muito arrumadinhas. Havia um autor fantástico, alemão, judeu, de origem judaica, que é o Olivier Burg, que praticava uma espécie de internet, de biblioteca internet, avant la lettre. Quer dizer, ele era um homem dos anos 20, do século passado, mas a biblioteca dele, ele era uma família rica, judaica, e ele pediu aos irmãos e à família, olha, eu não quero mais nada, só quero a casa, que é para poder montar aqui a minha biblioteca. E ele fez uma biblioteca, de facto, como qualquer pessoa que gosta de livros gostaria de ter, uma coisa louca, vários andares e tal. E depois tinha daqueles elevadores, como os que se usavam antes para transportar nos palácios, imagina assim, nas casas grandes, não é? Ou naqueles hotéis antigos, a comida da copa, não sei o quê, para as mesas. Ele tinha aquilo para chamar à coleção livros que lhe interessavam, fazia links. Então estava a estudar um livro, imaginemos, de qualquer assunto de história, fazia um link para o outro. Não é que a biblioteca dele nunca podia ser organizada segundo aquele código que as pessoas do BAD antes usavam, antes de haver o BAD, que era o Código Decimal Universal, o CDU, Código Decimal Universal. Esse código, com tudo catalogadinho, quer dizer, a gente tinha dificuldade. Então, este livro é de antropologia, de história ou é de quê? Como hoje se pratica muito a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, quer dizer, certos livros a gente não sabe o que prateleira, não sabe muito tempo. Isto é um livro de filosofia, mas ou um livro de depois arrumam-se de acordo com o utilizador que mandar. Era esse o Van Eles depois puxam a brasa à sua sardinha. Claro. Isto é mais isto, é como ali. Eu tenho a impressão que eles às vezes põem os livros nas prateleiras, às vezes aparecem livros nas prateleiras completamente absurdos, mas eles às vezes põem de acordo com a questão comercial. É isso. Não, hoje nas livrarias põem, não é? Porque há toda uma técnica de vender. Eu tenho uma irmã que trabalhou para a Sonai, não é? Eles têm toda uma técnica de pôr os Hoje nas produtos nos livrarias supermercados para mas achar as bibliotecas, à partida, tem que ter outra. Não será essa a ideia, não é? Nas bibliotecas não deve ser. Isto hoje é tudo consumo. A partir do momento em que se fala de indústrias culturais, pronto, é tudo consumo. Depende do tipo de consumo que cada um faz. Pois, não está a vender, está a disponibilizar um serviço. Mas eles, se as livrarias não venderem os livros, não conseguem sobreviver. Não é? As livrarias, claro que têm, porque eles pagam, por isso é que eles estão lá os primeiros, aqueles que se vendem mais, estão todos à frente, e aparecem todos aí. E os outros estão escondidos e a pessoa quer encontrar um, e às vezes estão mal, não sabe onde é que estão. E é uma coisa infinita, não é? Quando uma pessoa pensa que vai a uma livraria como a Robert, não é? Já não falo de outras livrarias mais especializadas ou mais pequeninas que existem no país, que há uma livraria ao pé do Colégio de França que se chama Librairie Compagnie. E a pessoa chega lá e está lá um tipo que sabe daquilo e a pessoa pergunta sobre isto, o que é que saiu ultimamente, você sabe, me indicar e tal. E, tipo, é fantástico. São livrarias. A gente quer encontrar uma livraria de um tipo especializado em literatura e em coisas de assuntos portugueses e encontra. Em Paris. Não é? Aqui uma pessoa chega a uma livraria, não há quase nada, as prateleiras de filosofia são uma coisinha de nada, as mesmas coisas, o Alain de Bonton e outros tipos assim, que francamente. Mas pronto. Mas isto só para dizer, e peço desculpa, mas para dizer e acentuar que sendo uma disciplina, digamos que, Jesus, que já não tinha muito tempo, uma disciplina que nasceu com raízes coloniais, hoje passou de uma fase neocolonial, passou de uma fase pós-colonial, multicultural, etc. E hoje a antropologia continua a ter permanência, continua a ter pertinência, não é? Até porque nós fazemos hoje a antropologia nós mesmos. E em geral de tudo, quer dizer, a antropologia tem uma atitude, que é a atitude da distância, que nos foi imposta porque nós fomos para outros continentes, encontramos pessoas que para nós eram estranhas, pusemos o problema, mas quem são estas pessoas? Estas pessoas são pessoas, e blá blá, fazer-se a pergunta. Agora, a questão é
que ela teve uma evolução, que é isso que me compete até junho tentar expor, não é? Uma evolução que, apesar de tudo, a torna rica e útil. Quanto não seja porque, por muito que a gente queira contestar, seja o que for, até podemos dizer a antropologia diz tudo. Primeiro é bom conhecê-la, não é? E realmente conhecendo-a ganhamos uma ou outra capacidade até para se quisermos contestá-la, não é? Portanto, não há dúvida que é interessante. A história. Já agora, ia tentar ocupar mais uns minutos, mas isto está difícil. A história. Tinha aqui só uns tópicos sobre história, que é o curso, que é um assunto que me interessa muito, e que, como disciplina, estuda e narra o passado da humanidade. Isto é, procura dar conta de uma característica específica do homem, a da temporalidade. O que é que significa isto? Significa que o homem vive nu e tem consciência do tempo. Isto é, de que entre o seu nascimento e a sua morte, o trajeto pode não ser linear, realmente normalmente não é um trajeto linear, não é? Há muitos tempos embutidos uns nos outros, nós vivemos temporalidades diferentes, não é? Quando uma pessoa vai ao cinema, ou quando uma pessoa se apaixona, ou quando uma pessoa acontece uma revolução, ou não acontece infelizmente muitas vezes, o tempo para, não é? Mas é inexorável, finito. Ora, só nós é que temos esta consciência da finitude do tempo, não é? Eu tenho lá 2 gatos em casa, eles vivem apenas para comer, para dejetar, para nos darem trabalho. E não têm preocupações. Pronto, se quiser chamar-lhe assim. As senhoras são extremamente sensíveis. Ter uma atitude também condescendente, não é contrário. Só não lhes dou demasiado afeto porque eles têm as garras muito afiadas. É que eu arranjei uma tesoura especial que eu tinha de mas ela não descorta as garras. Só o veterinário. Problema. E depois fizeram a caridade de me morder já fortemente e foram os primeiros gatos que me morderam. Eu já cheguei a ter 6 gatos. Nenhum me mordeu. E depois digo aqui, temos de distinguir várias concepções, representações ou experiências de tempo. Claro, há o tempo cíclico, que é aquele tempo que volta sempre ao ponto de partida, associa-se às sociedades e das primitivas. O tempo multilinear, quer dizer, o tempo que tem... reparem, só dizer isto para concluir. O tempo grego era um tempo absolutamente cíclico. No mundo dos deuses não se passava, senão aqueles episódios entre deuses que eram muito parecidos com os episódios humanos. Mas, passado um determinado número de anos, voltava-se ao mesmo. Quer dizer, a ideia do tempo grego é a ideia de um tempo absolutamente circular.